Boa noite, pessoal. É com muita honra que eu recebo aqui no estúdio do programa de Frente com Filo Marçal duas pessoas incríveis que entendem muito de arte, de teatro, de voz. Então, com vocês, Virgínia Lemos e Juliana Floriano. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Ju. Boa noite. E hoje, com muita honra, aniversário da Juliana. Parabéns! Valeu. Vamos lá, começando com a Virgínia. Conta um pouquinho da sua experiência com a voz e sua formação, Virgínia. Tá bom, vamos lá. Bom, minha formação é a seguinte, eu sou fonoaudióloga, formei no interior de São Paulo, em Bauru, sou especialista em voz pelo Centro de Estudos da Voz de São Paulo, fiz minha especialização também em audiologia, que a audição também é importante para a voz, né? Meu mestrado no teatro na UFMG e tenho outras formações que engajam com a voz, que é em relação à alimentação, em relação à coluna, e outras formações paralelas assim. E pedagogia do canto. Então, eu tenho o hábito, né, e minha vida sempre foi, de uns tempo para cá, trabalhar com preparação vocal de cantor, de ator, e a parte clínica da voz também eu atendo. Tenho uma experiência grande com isso. Bacana. E você, Ju? Conta um pouquinho dessa multiartista, né, que você guarda aí. Então, gente, meu nome é Juliana Floriano, né? Eu sou formada em artes plásticas pela UFMG. Minha graduação, eu cheguei a fazer também uma especialização na UFMG, né, de História da Cultura e da Arte, e fiz o teatro também, o TU, o famoso TU, que não sei se todo mundo conhece, que é o Teatro Universitário da Universidade, da UFMG, que é um curso técnico. Então, eu fiz os três praticamente ao mesmo tempo, as três matérias, né, de formação: História da Cultura e da Arte, Belas Artes e Teatro. E é isso, eu sou uma multiartista, eu trabalho com cenário, trabalho com figurino. Na verdade, o trabalho maior é a criação, né? Você sentar, você pensar o trabalho. Então, é esse trabalho de criação. E criar, a gente cria para música, a gente cria para cenário, cria para figurino, cria para voz, né? A gente senta, para um pouquinho, respira e cria, né? Então, isso aí. Multiartista é ser mais ou menos isso. Parar um pouquinho. É isso aí. E Virgínia também é multi, porque ela também, além de fonoaudióloga, ela também é atriz, não é, Virgínia? Então, começando com você, Virgínia, quais os hábitos que são bons para a voz? Dá uma dica para a gente. Sim. Bom, vamos falar dos hábitos saudáveis, né, que a gente fala de uma forma geral, tá? Porque eu acho que o ator é um profissional um pouco diferenciado, né, mas o primeiro hábito é beber água, né, Filó? Eu acho que a história da água, você está sempre hidratando sua laringe, né, então isso é muito importante. Né? O segundo hábito no cotidiano é não gritar. Por que eu falei que o ator é diferenciado? Porque a gente ensina ele a projetar, que é diferente o grito da projeção, né? Então, não gritar, não falar forte, não falar com muito peso na voz no dia a dia. É o segundo hábito mais importante. Né? A maçã, que todo mundo fala, ela é importante porque ela ajuda a limpar secreções, então é legal comer uma maçã também, né? Evitar comida gordurosa, porque essas comidas muito gordurosas ou lactose demais e muito glúten acaba dando um refluxo que atrapalha na voz, né, refluxo gastroesofágico. E tem alguns shots que eu acabo indicando, que é para tomar de manhã um meio copo de água com açafrão e 12 gotas de própolis em jejum, que é anti-inflamatório, né? Mas os principais é falar em tom de voz natural, beber água, comer maçã e fazer o treinamento vocal de acordo com a profissão. Se for ator, se for cantor, se for locutor, né? Aí tem um treinamento específico. Ok, então aproveitando esse gancho, Ju, fala aí, você como cantora, por exemplo, você realmente pratica o que a Virgínia está falando aí, de tomar água, de comer maçã? Conta aí. Pratico a maioria, a coisa do açafrão eu já cheguei a tomar em algum momento, dei uma parada, vou até retomar de novo, né, o açafrão. Além disso tudo, eu tomo muito chá,
muito chá sem açúcar, tomo também, faço aquecimento na minha voz, canto muito quando eu estou em casa fazendo as coisas, eu começo miudinho, de repente eu estou lá em cima, meus vizinhos ficam perdidos comigo, fico cantarolando, e tem alguns alimentos que eu não consumo, porque eu acho que pode prejudicar muito, refrigerante, bebida com muito gelada, muito gasosa, muito forte, artificial, tipo refrigerante, essas coisas assim, eu não Sim. tomo. Uma das questões que é importante para quem usa a voz é a questão do sono. Existe uma pesquisa em voz feita com os locutores que um dos impactos que eles sentem muito, a coisa da fadiga vocal, é quando dormem mal. Então, o sono é extremamente importante. Então, quando existe um cantor, um ator que está com problema de sono, a gente também orienta quanto à higiene do sono, para ver o que é possível fazer para ter um sono reparador, para a voz poder funcionar. O que mais faz mal para a voz, Virgínia? Gritar, cigarro, bebida, demais, porque a bebida tem dois problemas. A gente fala mais alto quando a gente bebe e o refluxo gastroesofágico. Claro, gente, que é assim, a pessoa quer beber uma cervejinha de vez em quando, tudo bem, mas controla a intensidade de voz na hora de falar, o peso na voz, que às vezes fala com muito peso também não é muito saudável, né? E cigarro, muito cigarro, né? Fumar todo dia um cigarro por dia, isso prejudica porque diminui muito a resistência de voz, né? Então, evitar essas substâncias abusivas também. Ô, Ju, conta um pouco, como é que você se descobriu cantora, hein? Então, Filó, eu acho que desde sempre, desde criança, porque eu sempre fui muito musical na minha infância, muito musical e muito de cor, muito de desenhar, de pegar lápis. E eu me lembro, pequena, sei lá, 7 anos de idade, a gente fazendo aulinha com Dona Terezinha, lá no Rosário. Ou então, quando não era no Rosário, na igreja do Rosário, na igreja matriz, né? A gente ficava tendo aula de ela tocando aquele acordeão maravilhoso, eu ficava encantada com aquilo ali, queria cantar, era desvirtuada aquela. Mas a gente treinava um bocado, né, tal. E eu fui tomando gosto por aí. Bacana. Só que eu acho que o teatro ainda me tomou mais do que a música. Eu sempre tive os dois juntinhos, mas o teatro, também por ter feito um curso técnico de teatro, me ocupou muito mais do que a música nesse período. Virgínia, como que é você, né, além de fonoaudióloga, como atriz, isso deve te ajudar muito como atriz, né? Você entender do jeito que entende sobre a voz, né? Sim, sim. Quando eu fui fazer meu mestrado no teatro, porque eu sempre tive uma formação clínica muito forte, né? E aí eu fui fazer um mestrado no teatro, né? Então a minha dissertação de mestrado fala tanto da parte técnica, né? Porque eu acho que existe um preconceito entre o trabalho técnico da voz no teatro, tá? Nos cantores não, mas no teatro eu percebo um certo preconceito disso, tá? E como a musculatura da voz, né? Ela necessita de exercício, está trabalhando, a gente também tem que dar exercícios de alongamento, assim como o corpo. Então, eu fiz um questionário e a gente percebeu que os atores tinham medo de caricatura vocal, tinham medo de experimentar a voz, né? Então, eu tenho um trabalho disso para esse arriscar vocal, sem esse medo. É lógico que eu tenho uma formação técnica, eu vou saber se a pessoa está fazendo algum esforço a mais ou não, né? Mas então, é claro que a minha formação como fonoaudióloga me ajuda muito na parte criativa da voz, porque a gente tem a parte técnica e tem a parte criativa no teatro, né, com a voz. Então, e a voz, ela pode ser uma ferramenta de criação. Eu posso construir um personagem a partir da voz. Tá, por falar de personagem, Ju, você já fez algum musical? Musical não, mas eu já participei, já tive cenas em que eu cantava, em que eu fazia cenas como se eu estivesse num cabaré, em espaços que tem fluxo de música, vamos dizer assim.
O trabalho com a voz cantada e falada é diferente, né, Juliana? É diferente. São entidades diferentes. Eu trabalho a voz falada e eu trabalho a voz cantada. Sim. E a gente percebe que no teatro, a maioria dos preparadores vocais vem do canto, né? Ou são atores, né? Então, quando a gente tem uma formação para voz falada e para voz cantada, porque é completamente diferente do trabalho de um lugar e de outro. Na voz falada no teatro, eu preciso lembrar de ação vocal, né? E associação física, ação vocal, a intenção do personagem, etc. A construção mesmo da linha do personagem, né? E a voz cantada exige mais alguns agudos, mais projeção às vezes, a linha de canto, né? Então são trabalhos distintos mesmo. A voz falada, ela tem um ritmo, ela tem um tom mais baixo, geralmente, né? Tem gente que já também conversa muito aqui, como a Virginia falou, muito num grau gritando, falando muito alto, né? E a voz falada, ela não precisa disso tudo. Agora, a voz da cena, a voz cantada também, ela precisa de mais técnica, de projeção, de respiração abdominal, para sustentar também aquela projeção. E geralmente a gente não faz isso com a voz tanto, né? Com a voz falada. A gente usa mais no palco. Nossa, são muitas coisinhas, né, Virginia? É muita técnica. Muitos detalhes. Muitos detalhes. Porque não é uma cantora. A postura de você, se você está meio para dentro, assim, o corpo, a voz pode vir mais tremida. Uma coisa é você estar mais ereta, né? Um corpo mais ereto. A projeção do som no corpo é outra completamente diferente, né? Tá. E outra coisa, sabe, Filó? Quando um ator vai cantar, ele não é um cantor. Ele é um ator que canta. Ele precisa interpretar a canção também, né? Então, a gente precisa dessa linha de interpretação nas duas coisas, na voz falada e na voz cantada. O ator, para mim, é o profissional mais desafiante. Bacana. Virginia, fala aí pra gente algum exercício assim que você indica para fadiga vocal. O exercício de seleção para fadiga vocal é um agudo, tá bom? Porque se eu estou em fadiga vocal, o primeiro músculo que entra em fadiga vocal é a musculatura do grave, dos graves, tá? Que é o músculo que entra em fadiga primeiro. Então, o exercício ideal para quem está em fadiga, eu vou fazer um biquinho, que eu tenho que fazer bico, tá bom? Porque quando eu faço o bico, o palato sobe, a laringe desce, né? E eu vou fazer uma nota aguda. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. E longa e suave. Eu tenho que fazer isso aqui. Queixo levemente abaixado. Suave e longo. No caso dos homens, eles podem entrar em falsete. Porque quando eu faço esse exercício, eu estou alongando a musculatura da prega vocal. Por mais que a voz esteja fraca, por exemplo, em fadiga, e ela sai assim, ó. Deixa eu sair assim. Não coloca força, tá? Quando a gente fala de aquecimento vocal, Filó, é eu preparar minha voz para o uso profissional. Então, se eu estou no teatro, eu tenho que preparar e dar aquecimento de voz pelo que vai me exigir depois. Então, por exemplo, vamos dizer, projeção, uma dicção rápida e boa, né? Então, eu vou dar exercícios ao longo da escala, tá? Para poder aquecer a voz. E se eu precisar de projeção, eu vou começar exercício de projeção junto, né? Então, o exercício de fala, de aquecimento vocal que eu gosto para ator, eu posso fazer com U, eu posso fazer com a vibração de lábios, posso fazer com um canudinho assim, ó. Tá? Que esse canudinho é um exercício, né? Que a gente chama de trato vocal semi-ocluído. Então, a gente fazendo assim, ó. E eu vou ao longo da extensão. Se eu quero projeção, né? Eu vou aumentar a projeção desse som. Então, usando diafragma. Então, vou fazer. Precisa abrir mandíbula. Tá? Por que eu tô dando esse intervalo de quinta, mais ou menos? Porque é o intervalo da voz falada.
A gente normalmente fala uma frase aqui, fala outra frase aqui. Claro que eu posso fazer um aquecimento, né? Tarararararararará, né? Eu posso fazer esse aquecimento também, tá? Para aquecer a voz, né? Porque eu vou estar aquecendo toda a musculatura, tá? E os exercícios de desaquecimento vocal é eu voltar minha voz para o uso cotidiano. Então, se eu estou num lugar onde eu estou projetando a voz, eu não posso sair de lá falando assim. Aí eu venho com exercícios suaves para diminuir a intensidade de voz. Tá? Então, depende muito do que eu vou fazer. Se eu for cantar, eu tenho que ir para notas mais agudas. Se eu for narrar um jogo de futebol que eu tenho que falar muito rápido, eu tenho que trabalhar a velocidade de fala. Né? Então, vai depender disso. Né, Virgínia? Eu acho que todos os exercícios que você passou, é isso mesmo. A gente, quem trabalha com música, quem pelo menos fez exercícios vocais, né, para aprender, né, como lidar com essa técnica, reconhece nos seus exemplos aí vários exercícios para a gente poder fazer, trabalhar a voz falada e a voz cantada também. Então, eu gosto muito daquele que é com mantra, né? Tipo, isso, esse exercício é um exercício que aciona a ressonância, né? Assim como a gente tem vários de ressonância também. É claro que aqui a gente está ampassando, só dando dicas de algum exercício ou outro, mas tem uma série de exercícios que a gente faz, né? Fica para uma próxima entrevista de exercícios, né, Filha? Legal. Então, já finalizando, Virgínia, e te agradecendo pela presença, conta por a gente aí suas redes sociais, qual vai ser o seu próximo trabalho ligado à voz, para o pessoal participar. Vamos lá. Meu Instagram é Virginia_Lemes. Eu vou estar lançando agora, sábado, eu vou fazer um masterclass de voz, junto com um professor de música e um médico que trabalha com composição, então nós vamos falar de composição também, né? O preço está super em conta, lá no meu Instagram tem notícias sobre isso. Então, quem tiver interesse é Virginia_Lemes e o Facebook é Virginia Lemes também. Então, estamos juntos aí. Bacana. E aí, agora, Ju, fala desse último trabalho que você fez e também dê a dica aí, né, de como te acharem, né, nas redes sociais. Então, Filó, esse último trabalho que a gente está divulgando, começou a divulgar agora no final da semana, se chama Confluências Sonoras. Então, é um projeto que a ideia é quebrar alguns regionalismos, sabe? A ideia é que a gente rompa com esses regionalismos. A gente vai trabalhar com músicos de Minas, músicos de Pernambuco, tentar fazer essa troca, né, esse intercâmbio musical de culturas, de técnicas, de estéticas, de vocais, né, porque são sotaques bem diferentes e, ao mesmo tempo, têm umas semelhanças. Então, o projeto é esse. A princípio, a ideia do projeto era que fosse presencial. Então, esse grupo de artistas daqui, de Minas, que são, vou falar o nome deles aqui, é o Sérgio Pererê, a Júlia Branco e eu, Juliana Floriano. Então, nós trabalhamos nessa equipe de Minas, de músicos de Minas, e de Pernambuco nós temos a Flaira Ferro, o Almério e o Juliano Holanda, que também fez a nossa direção musical. Então, a ideia inicial era essa, era 2 polos, né, Minas, Pernambuco. O grupo de Minas, em algum momento, iria para Pernambuco, então a gente ficaria uma semana lá trabalhando essa intervenção, esse intercâmbio musical. Em algum momento também, Pernambuco viria para Minas, e teria essa semana também com esse intercâmbio. Em algum momento, a gente se juntaria com o resultado de todo esse processo de criação, de troca de canções, de composições, de letras, de ritmos, e faria um show presencial. Aliás, um show em Minas e shows lá também em Pernambuco. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que fazer uma adaptação e a gente fez essas gravações, esses registros todos em estúdios e em vídeos, assim, como a gente está agora, sabe? E a gente fez a divulgação, se não me engano, foi quarta-feira. É só buscar na internet, no YouTube, Instagram, todas as redes, Confluências Sonoras. Tem um vídeo lá que foi o registro de todos os nossos encontros
desde encontros de bastidores até momentos assim na rua, algumas coisas. Tem vários momentos lá, um registro de como que foi o nosso processo de criação. Essa criação online, né? Esse novo modo, esse novo formato de trabalhar com os nossos amigos, com os nossos colegas. Então, ficou um trabalho bem legal. Espero que depois vocês deem uma olhada lá. Chama Confluências Sonoras. Tá? Pode deixar. E também está traduzido em Libras, viu, Filó? Se alguém quiser. Que legal! E vamos continuar divulgando, inclusive no Jornal Por Dentro, no impresso, tá? Esse seu trabalho. Eu não falei disso, mas a Juliana, ela é conceicionense e a Virgínia é belo-horizontina, né, Virgínia? Então é isso. E hoje a Ju tá nessas duas cidades, né? Aqui em Belo Horizonte, né? Que eu também estou aqui, a gente fica aqui e lá, né, Ju? Pois é, Filó. Precisando botar. Foi um prazer falar com vocês duas. Muito obrigada pela entrevista. Tá? Um beijo e até breve. Tamo junto. Obrigada, Filó. Obrigada, amiga. Beijo. Tchau. Tchau.